Boa noite, estamos iniciando mais um Jornalcast, Fatos ou Narrativas. Eu sou Fábia Santa Rosa, com Daniel Dias. Muito boa noite a todos vocês e muito obrigado pela audiência de todos. Lembrando a todos que nos acompanhem pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram e também os cortes pelo TikTok. Muito obrigado e hoje temos uma variedade de assuntos aí que vai preencher aí as novidades da semana, né, Fábia? Está quentíssimo aqui, gente. A gente vai falar de assuntos da semana, assuntos de Atibaia, assuntos de Bragança e assim vai. Acompanhe, olha, não esquece aí de dar o seu like, aperte o sininho, compartilhe essas notícias. Boa informação sempre bem-vinda, né, Daniel? Então Exatamente. vamos começar aí com a nossa primeira notícia? Trump nunca havia mencionado Lula e hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir uma das maiores, ainda não dá para dizer que é uma vitória diplomática, mas um dos maiores avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. É isso aí, né, Daniel? Tanta coisa para se falar, né, da ONU, da reunião na ONU. Esse jornalista, ele é sediado lá nos Estados Unidos, na Globo, né, que está nos Estados Unidos, precisamente em Nova York. O Gugu Chakra ficou todo feliz com a notícia da química entre Donald Trump e Lula. Agora, eu fiquei interessada com esse assunto da química, né, porque eles fizeram um alarde. Esse mesmo grupo que vive falando mal do Donald Trump, fala que o Donald Trump que é um ditador, que isso, aquilo, ficaram eufóricos com a notícia da química entre ambos. Agora, eu só vou te falar uma coisa, que é comum que qualquer líder, mormente um líder tão importante americano, querer pautar assuntos do Brasil, com o Brasil. É importante ele fazer essa menção ao Lula, mesmo porque mostrou para o mundo todo que não existe nenhum problema entre Estados Unidos e Brasil. Agora, o que chamou a atenção é que o Lula não quis, né? Ele não quis fazer esta aproximação com Donald Trump, ele ficou feliz de ser a paixão do Donald Trump, porque pegou o lugar do Bolsonaro, né? Na cabeça aqui do Guga Chakra, ele roubou a posição aí do Bolsonaro, mas não discutiram nada. Era esta a oportunidade que Lula tinha para discutir a questão da taxação, de defender os interesses do Brasil, e não houve nada disso. Ruim, ruim, muito ruim. É um líder fraco. Não temos um líder, o Brasil está fraco. Esta era a oportunidade que Lula tinha para se aproximar do Donald Trump, mesmo porque foi convidado a ir à Casa Branca e recusou. O que você Exato. acha? Eu concordo plenamente, Fábia. Isso nada mais é do que o discurso que a esquerda viveu e vive a vida toda, que são os discursos de narrativa. Eles fazem muito barulho quando é na teoria. Na prática, vai sempre colocar ali por entre as pernas e sair correndo. E é mais ou menos isso. O presidente americano mostrou que nada mais é do que um presidente acessível, com a linha de pensamento para todos, para o mundo todo. E nessa de convidar aquele que se diz ser a favor da democracia, o amor da democracia, se recusa. Sabe por quê? Porque nada tem a fazer, nada tem a colocar diante de um presidente americano, porque o que o Lula seria diante de do presidente americano? Nada. Ele não tem um discurso, ele não tem nada que possa mudar a lógica e a verdade do que está acontecendo. E é exatamente isso. Quando você deve, você teme. Você não consegue encarar de frente nos olhos aquele que tem toda a diplomacia, toda a democracia nas mãos, que nesse caso é o presidente americano. Então, sinceramente, se fosse para ir lá e fazer o Brasil passar mais vergonha, como já tem passado, eu acho que realmente ele não deveria ir mesmo, porque eu acho que o presidente Trump ia acabar com ele ali, ia ficar feio no mundo inteiro essa questão. E como ele fez com alguns presidentes já. Ele faz sentar do lado dele ali,
e daqui a pouco ele mostra realmente para o que veio. E aí expor todas as questões aí do Brasil, daquilo que o Lula diz que está tudo bem aqui, a gente sabe que não está. Então, realmente, Fábio, eu vejo que um vazio. é um vazio. Aí uma lacuna. É, exatamente. A oportunidade do Brasil foi perdida por ego. Ele ficou feliz de saber que o Donald Trump gostou dele, mas ele não se importou em resolver os problemas do Brasil e defender os empresários que estão aí sendo taxados. Essa é a realidade do nosso Brasil, que o governo não tem nenhum grupo que faça alguma coisa de construtivo para a nossa sociedade. Nada. Aí você só vê nas notícias o quê? Corrupção rolando solto, não é isso? Exatamente. Infelizmente, vamos agora para nossa próxima notícia? Os números são alarmantes, mas a narrativa vai continuar chegando como se tudo estivesse maravilhosamente bem. De 2019 até 2024, o montante que o governo gasta para pagar o Bolsa Família saiu de 32 bilhões para próximos a 170 bilhões agora. A taxa de desemprego saiu da casa de 11,5% para os atuais 5,7%. Mas qual a relação entre o Bolsa Família e o desemprego? Aquelas pessoas que voluntariamente estão no Bolsa Família, mas conseguiriam trabalhar, têm idade e saúde suficiente para isso, mas por opção não querem trabalhar, desistiram de procurar emprego, adivinha só, não entra como desempregado na metodologia do IBGE. O negócio está ficando feio. É o que a gente tem falado aqui desde quando nós iniciamos esse programa. Isso daí é uma bola de neve que começou com essa era do PT já há mais de uma década atrás. Até porque você tem pessoas como participantes e recebendo auxílios há quase 20 anos. E quase sempre as mesmas pessoas. O que mostra que o Brasil está se sobrecarregando ano a ano com esses valores absurdos. Porque é um valor que entra, que sai, na verdade, dos cofres e não tem retorno. E a maioria dessas pessoas, você acha que, de repente, conseguiram ter uma oportunidade melhor, foram para um caminho melhor, criaram situações melhores para poder devolver isso, sair desse Bolsa Família? Você se engana. Estão ainda dependentes e vão continuar dependentes. Só que isso, uma hora a conta vai chegar, como já está chegando, e a previsão é que em 2027 ou isso seja ceifado de uma vez ou vai ser passado por um crivo muito exigente ali que vai sobrar muito pouco. Ou faz isso, ou começa a cortar essa gastança que o Brasil tem, ou 2027 existe uma grande possibilidade de haver um apagão no Brasil. É uma pena que não se corta também as regalias, os benefícios, os altos salários, desde STF, Congresso e Senado, que custa bilhões anualmente para os cofres do nosso país. E quem paga sou eu, é a Fábia, é todos nós. Né, Fábia? Exatamente. É o povo que está pagando tudo isso. Nós que pagamos, é o país dos impostos. Vocês estão cansados de saber que o Brasil é o país que mais arrecada. Então, o Brasil não é problema de dinheiro. Nós não temos não deveríamos de ter este problema se nós tivéssemos um governo responsável, um governo econômico, um governo provedor. Não assistencialismo, não é o governo do assistencialismo. Assistencialismo é governo pobre, fracassado, é o governo que ele, ao invés de fazer a distribuição correta da renda, investir em saneamento básico, mesmo porque o Brasil ainda, 45% só do país, é que tem água potável. O saneamento básico no Brasil é muito ruim e isso gera pobreza, isso gera problemas de saúde. A questão toda do nosso país é a falta de responsabilidade governamental com as pessoas que mais precisam, porque não é investir em assistencialismo, seria investir em infraestruturas, em obras que vão fazer o nosso país crescer, desenvolver, investir em indústria. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais,
Mas nós estamos tão atrasados porque não tivemos nenhum governo que falou: vou investir na infraestrutura do país, vou investir na industrialização, gerar empregos. Veja a China. A China era um país subdesenvolvido. Não sei se vocês conhecem a história da China, que mesmo que ela é um país comunista, o ditador lá, ele investe na indústria. Tanto é que ele está trazendo praticamente aqui para o Brasil, aquele indústria automobilística, Sim, sim. que é a primeira da China, que está vendendo hoje para o mundo todo, inclusive está aqui no Brasil, só que é um péssimo negócio, porque ela não está industrializada aqui. Ela está trazendo carros semi-prontos para montar no Brasil. Olha como ela é esperta, e o negócio do Brasil é atrasado. Porque ao invés do Brasil falar: você quer vir para o Brasil com a tua indústria? Ótimo, mas quantos empregos você vai gerar? Não foi essa conversa. Só montas, e a maioria dos funcionários vieram da China. Então, isso não é pensar no nosso país. Não é esse tipo de negociação que nos interessa. Não é isso. Mas sabe qual é a questão, Daniel? Que o governo aqui, ele não está interessado em fazer o Brasil crescer. Ele não está interessado em o país desenvolver. Ele está interessado em fazer as pessoas virar militantes do partido e dependentes deles, para eles se manterem no poder. Exatamente. E um detalhe que na China, o salário do pecado lá para a corrupção é a morte, viu? Você que é político corrupto, lá na China você não ia durar muito. E eu acho que na China, eu acho que de político lá, pelo menos daqui dos brasileiros, não ia sobrar quase nenhum. E lá o bicho pega mesmo. Esse negócio de corrupção lá é inaceitável, infelizmente, que não é o caso do Brasil, né? Exatamente. Mas aí tem uma ideia, né? Tem aí o El Salvador, não sei se vocês já ouviram falar deste país, que tem aquele Bukele, que é o presidente, e que foi inaugurado aí o maior presídio do país, e ali está. El Salvador era um dos países mais corruptos e criminosos do mundo. Exatamente. A criminalidade lá corria solto. Agora, vai para El Salvador, quando entrou agora da direita este presidente, a transformação do país. Quando tem alguém firme, responsável com o seu país, o negócio vai, né, Daniel? Exatamente. Está faltando isso no Brasil, né? Há muito tempo, e infelizmente eu acho que a gente não vai achar esse equilíbrio, acho que não tão cedo ou jamais, viu? Essa é bem a verdade. Próxima notícia. O Brasil lidera com folga o ranking da América Latina de governança criminal. Segundo o levantamento, entre 50 e 61 milhões de pessoas estão nessa realidade, o que corresponde a 26% da população brasileira. O artigo destaca que a presença de facções pode reduzir o número de mortes violentas devido aos acordos de paz que são fechados entre as próprias facções e organizações. Pois é, acabamos de falar aí. O Brasil é o país hoje da violência, da criminalidade e da corrupção. Nós temos índices altíssimos hoje da falta de segurança, pobreza. Você sabia que, de acordo com o IBGE, o índice da linha da pobreza, você sabe qual é o valor hoje, Daniel? Que uma pessoa vive, o valor que ela vive por mês, e ainda ela é considerada abaixo da linha da pobreza? R$660 que a pessoa é considerada, quando ela percebe aí R$660, ela é considerada abaixo da linha da pobreza. Com R$660, eu gostaria de saber o que se compra, como uma família, um indivíduo, né, isso é por indivíduo, sobrevive com R$660. Isso, para mim, não é abaixo da linha da pobreza. Isso é o extremo da linha da pobreza. É porque essas pessoas contam com a cesta básica, com o assistencialismo do governo. E isso faz com que o Brasil, cada vez mais, fique mais pobre. Porque é aquilo que a gente falou, não tem incentivo ao comércio. A gente vê cada vez mais, Daniel, uma militância nas universidades, e universidades é sinônimo de futuro do Brasil.
quem está nas universidades serão os nossos próximos gestores. Exatamente. E qual é o futuro do Brasil se as universidades estão todas militando? Não tem como, Fábio. A gente está indo para um extremo, como a gente fala, é um buraco sem fundo. Porque você fala R$ 660 para uma família, só que vale lembrar que esses R$ 660 é um auxílio que muitas vezes já vem de décadas sendo dado para a mesma família. Por que nada mudou? O que não aconteceu? Será que realmente... a gente fala hoje, mas é porque não tem emprego. Hoje a gente tem, não é falta de emprego, a gente tem ausência de pessoas que querem trabalhar. Hoje você vai em lugares com aquela plaquinha de precisa-se de garçom, precisa de cozinheiro, precisa de balconista, precisa de frentista. Isso está em todas as cidades. Eu acredito hoje, Fábio, que em todas as cidades, principalmente aqui da região do Circuito das Águas, tem vaga para se trabalhar. Então, hoje, esses auxílios têm realmente dado um comodismo para muitas pessoas e, infelizmente, também para alguns pais de família, que ao invés de pegar e ir atrás para tentar sair dessa zona de conforto, dessa linha da pobreza, parece que se acomodou com essa vida do pouco. A né? criminalidade também, ela é responsável, porque é muito mais fácil você aliciar os jovens Exatamente. a ganhar lá fazendo entrega de drogas. Exatamente. Ganha-se muito, né? Eles ganham muito mais no crime, né, do que trabalhar honestamente. Então, ser honesto no Brasil virou uma coisa desvantajosa. Exatamente. Né? E a questão não é só vantagens ou desvantagens. A questão é moral. Está faltando. E isso, a moralidade, vem de cima. Quais são os exemplos que os jovens têm? Se quem está liderando o nosso país já foi preso por corrupção e solto, isso é uma vergonha à sociedade. E a sociedade que trabalha, que é honesta, está sempre sofrendo, porque ela tem dois inimigos, o bandido e o governo. Porque hoje um empresário, ele sofre muito para manter as contas dele em dia, não tem mão de obra, ele às vezes é prejudicado por falta da mão de obra, da especialização, porque as universidades também não estão ensinando. Nós, no Brasil, sinceramente, estamos com um problema gravíssimo. Aí eu te pergunto, qual é a finalidade do Brasil gastar, né, com essa viagem à ONU? A ONU já vai fazer 80 anos agora em outubro. 80 anos. E o que ela fez? O que ela fez para os países mais necessitados? Não, e a comitiva que foi para lá é fora do comum, exatamente, né? Bilhões, gente, são bilhões. Olha, dinheiro do governo gasto é absurdo, é absurdo. E você que está aí achando que não chegou a você, que essa polarização não é problema meu, eu não gosto de política, eu não quero saber... Pense, repense qual é o seu papel na sociedade, de que forma você está deixando, como você está contribuindo, na verdade, para tudo isso. É o momento da gente refletir, né, Daniel? Eu concordo plenamente e exatamente isso. Ou você começa a pensar de forma mais clara e entender que essa conta negativa uma hora vai chegar na sua casa. E no momento que for cortado todos os auxílios, porque o governo não vai mais ter condições de bancar, o que você vai fazer? Como é que você vai recomeçar? Se você deixou de trabalhar há anos já, porque você ficou acomodado nesse auxílio gás, auxílio Bolsa Família, e assim foi. Então, uma hora a conta chega e está perto, porque diz as pesquisas que 2027, e se continuar esse governo ainda que aí está, não chega nem a 2027. Porque os gastos desse governo e os rombos e os assaltos que têm sido feitos são gigantescos e eu creio que não vai ter como reverter isso. Eu só vou fazer agora, é importante já que a gente está falando desse assunto, é importante analisar quem está junto com este governo. O STF. Eles estão em conluio. E você acha que amanhã ou depois o governo decide reter
a sua aposentadoria, reter, por exemplo, a sua continha lá guardada, né? O seu dinheiro que está ali na poupança. Você acha que o STF vai te defender? Você acha que esses ministros, que são todos envolvidos em corrupção também, você acha que eles vão defender? Não. Então, o Brasil está indo de mal a pior, já foi falado, vocês estão vendo que nós só escutamos notícia de corrupção, é INSS, é com PCC, é só bandidagem. A gente não vê nenhuma obra, não existe nenhuma sinalização de construção de obras de infraestrutura do nosso país. Certo? Vamos aí para a próxima notícia. Dá uma olhada como é que é isso aqui, ó. Viva o socialismo ali, sobre o Lula. Isso é o que se tornou a Universidade Federal do Brasil. Isso aqui, inclusive, é outra parte do que a gente diz e que a gente mostra para vocês. Por que que quando a gente veio revitalizar uma porta, teve nota de repúdio, mas quando a galera faz tudo isso aqui, essa bagunça que está aqui, isso é uma universidade pública no Brasil, aí não tem nota de repúdio. Então fica essa pergunta aí para a reitora. É como a gente fala, não é um colapso só da questão família, falta de pessoas que querem trabalhar, recursos, mas é uma questão também de falência moral. Porque o que dá a impressão muitas vezes hoje que é o seguinte, os pais, para se livrar dos filhos rebeldes, enfia eles ali, né, numa faculdade federal e dane-se. Ali ele vai fazer o que ele bem quer, vai conhecer quem ele bem quer e ali ele vai seguir a cultura que ali foi pregada, vai fazer aquilo que ali foi dado para ele como motivação para ele fazer. E se você fazer um paralelo de comparação, você vai entender como um aluno chega numa faculdade e o que ele se transforma um ano e meio depois. É algo assim que a gente que acredita em Deus diz que é até uma coisa muito espiritual, porque é bizarro uma pessoa chegar com o seu físico intacto e um ano e meio depois ela está toda costurada, orelha rasgada, nariz rasgado, beiço rasgado, sobrancelha raspada, cabeça raspada, o corpo cheio de tatuagem de fora a fora, nada contra quem faça tatuagem, mas o excesso, o exagero, e sem contar as drogas, o sem limite das bebidas. Então, assim, tá uma várzea, o negócio tá indo assim. Falar hoje que você foi formado por uma faculdade federal, é óbvio que tem muitos alunos que se dedicaram e realmente vão sair bons profissionais dali. Mas a maioria está indo para um caminho que eu acho que nem conclui essa faculdade, viu, Fábio? Eu não entendo como não existe uma fiscalização, como as secretarias da educação elas não fazem nada a respeito disso. E muito estranho. Eu não entendo qual é a intenção hoje dessas universidades. Na minha época, quando você entrava numa universidade federal, era uma alegria. A gente torcia, ficava anos. Eu fiz cursinho, eu estudei num colégio em São Paulo, muito bom, anglo-latino, fiz cursinho. Nossa, estudei muito para poder entrar numa universidade federal, para poder dar o meu melhor. Era uma questão de honra você passar isso para os pais. Eu não estudei numa escola federal, acabei indo para uma particular. Mas para mim, era assim, nossa, falar que estudou numa USP era uma coisa maravilhosa. Né? Os pais se sentiam super felizes. Enfim, hoje é uma vergonha. Hoje é uma vergonha. Eu fiz há pouco tempo aí um curso de especialização na USP, em São Paulo, que já vi várias coisas erradas, militância, sabe? Questão de bandeiras contra o feminicídio, isso, aquilo, só que no fundo, aquilo era só para chamar atenção, era um véu, sabe? Para poder mostrar que existe uma preocupação com a sociedade. Não existe. As universidades hoje
na verdade, a maioria delas está um fracasso. Eu teria vergonha e eu incentivaria os pais que estão com crianças, com seus filhos, adolescentes, para entrar numa universidade, pesquisar muito bem o que se aprende nessa universidade. Porque dentro é só drogas. Você vê aí a foto aí que a gente jogou aí, um rapaz falando das universidades que corre droga, questão aí também de ideologia de gênero muito forte, incentivando as pessoas, os jovens, que eles têm dois sexos, que o feminino e o masculino não é uma questão de pensamento, sabe? Tudo, Daniel, que a gente ouve falar das universidades hoje federais é um fiasco e é perigoso. É uma militância perigosa do ódio, onde eles estão proliferando o ódio. E eu fico indignada de ver isso e ninguém faz nada. Eu não vejo uma responsabilização dos governantes, eu não vejo nenhuma atuação. Agora, se tivesse bandeira ali de Bolsonaro, se tivesse bandeira da direita, ia ser ia ser um absurdo. Todo mundo falando, todo mundo indignado, mas quando vê os jovens lá usando droga, com poucas roupas, fazendo sexo explícito dentro das universidades, tudo normal. É normal porque sabe o que significa isso? Liberdade de expressão. Liberdade. Eu sou dono do meu corpo, eu posso tudo. Será, gente? Será que isso é realmente liberdade de expressão? Será que isso não são bandeiras para aliciar o seu filho, para que ele seja um bandido mesmo? Para que ele não seja uma pessoa responsável, que cuide da família? Porque a família hoje se banalizou. Não fala-se mais em família, em proteção da família. Nós estamos vivendo momentos difíceis, que eu falo assim, já estamos no momento do Sodoma e Gomorra. Finalmente, e é exatamente isso. Quando você tem a cabeça totalmente preenchida por drogas, por bebidas, por pensamentos totalmente ideológicos, militância, você acha que você vai ter tempo ou inteligência para requerer ou pensar em alguma coisa? Não. Então, por isso que o governo também não faz nada, porque ele sabe que, deixando eles ali desocupados e daquela forma como está aí no vídeo, eles não causam nenhum problema para o governo. Só vão ser úteis na época da campanha e quando for para votar, que daí eles prometem fazer mais coisas para as universidades federais e, na verdade, nada fazem, né? Mas é isso, vamos seguindo aí para o próximo aí. E a gente está aqui entregando ossada aqui na Associação do Mascocão, no Conjunto Ceará. É o que, senhora? Picanha. É picanha. A Regina das Ossadas está ali junto com o Mascocão. E nós estamos por aqui, ó. Tem congeladinho. Ai, já recebi minha picanha. Ai, gente, é exatamente isso aí. Você já recebeu sua picanha? A sua picanha hoje... disseram que era abóbora, né? Na verdade, nem abóbora é mais, agora é ossada. Isso aí já é um retrato daquilo que nós tínhamos certeza que iria acontecer. Porque quem achou que o governo Lula seria melhor do que o governo Bolsonaro, realmente cometeu uma grande gafe ou teve um problema muito sério de intelecto. Jamais poderia ser melhor. Até porque um governo que vinha somente conseguindo fazer boas arrecadações e também distribuir essas arrecadações de forma boa e ainda dentro de uma pandemia, entregar um governo sem dívidas e agora, 3 anos depois, esse novo governo, daquele que é um ex-condenado, né, que não foi provado em nenhum momento a inocência dele ainda, pegou o Brasil no azul e conseguiu em 3 anos estourar quase tudo que temos aí. Inclusive, vocês que criticavam muito o MEC, os ministros do Bolsonaro na era do MEC, vá ver agora o tamanho do rombo que teve lá, que é um investimento que não vai conseguir ser recolocado novamente. Então, exatamente é isso. Agora você fica aí. As pessoas tendo que se submeter a pegar fila para receber resto de osso, porque é isso aí que mesmo com auxílio, está sobrando aí para as pessoas, né, Fábio?
Eu fico triste, sabe? Porque tá na cara, tá tudo escancarado deste péssimo governo, que nós já sabíamos que seria assim, mas o que me chama a atenção é que ainda tem pessoa que acredita que tá bom, que vai ficar melhor, que está bom, que é só um momento. Sabe o que eu entendo sobre isso, Daniel? Que as pessoas são influenciadas e manipuladas. Porque você sabia que o seu inconsciente, você até acredita, você até sabe que está ruim, mas o seu inconsciente, ele quer fazer você acreditar que está bom. Porque a propaganda, esses jornalistas, a mídia tradicional, ela sabe jogar com as palavras e faz você acreditar que está tudo bem, que é uma fase. Sabe, que o Lula é um homem honesto, que tudo que está acontecendo não é culpa do Lula. Então, são narrativas, porque a mentira falada várias vezes, ela vira verdade. Então, uma mentira dita muitas vezes se torna verdadeira para essas pessoas que não pesquisam, que não vão atrás da verdade, não têm interesse de buscar a verdade, elas ficam no automático, porque a vida já tem tantos estresses e que elas falam, eu não vou me preocupar com isso, é um estresse a menos. Mas é aí que está o problema. Essa foto, essa notícia de um caminhão de ossos sendo entregue para as pessoas com a mão suja, sem um mínimo de higiene, isso mostra hoje o que é o governo Lula. É assim que ele vê a população, como animais. Exatamente. Porque isso é inadmissível. Cadê o prefeito dessa cidade, o governador dessa cidade? Cadê a preocupação com os direitos humanos? Eles falam tanto em direitos humanos. Cadê os direitos humanos dessas pessoas? Cadê o respeito com a dignidade humana? E isso está se tornando banal, estão banalizando o absurdo para fazer com que a gente entenda e pense e se sinta isso é normal. Não é normal. Não é, deveriam. Até acho que isso era caso de recursos lá na ONU. De falar sobre isso lá na ONU, porque o Brasil, falando de moral contra a guerra, e a guerra que está aqui dentro do nosso país? Mas se você for ver bem, Fábio, uma das especialidades que a esquerda tem é de esconder para debaixo do tapete tudo que é lixo, tudo que é tóxico, tudo que é imoral, tudo que é sórdido da parte deles. Mas a população também não contribui, a população fica ali amortecida, ali, sabe, esperando um milagre. Milagre não existe. Não existe nem Donald Trump que vai resolver os problemas do nosso país. Os Estados Unidos são países que estão preocupados com o país deles. Exatamente. É claro que ele tem aí o interesse sobre o Brasil e acredito que ele está analisando tudo o que está acontecendo, que é gravíssimo, essa ditadura que nós estamos vivendo e que você aí não acredita que está vivendo numa ditadura porque ainda não chegou até você. Mas vai chegar, porque está pegando deputados, está mexendo no Congresso, as pessoas não têm mais aonde se defender. Daqui a pouco a polícia também não vai te defender, vai defender os interesses do governo e não os seus. A lei está sendo rasgada. Então, quer dizer, tudo isso aflige diretamente a gente, e quando eu vejo um caminhão de ossos sendo entregues para as pessoas, eu chego à conclusão de que o Brasil está no fundo do poço, literalmente. Infelizmente é uma realidade, e se fôssemos parar para falar desse assunto, do caos que hoje está o Brasil, nós iríamos ficar aqui uns 5 programas, porque tá feio o negócio. Vamos vamos prosseguir aí para uma próxima. A ONU não consegue resolver o conflito no Oriente Médio, não consegue resolver o conflito na Ucrânia, não consegue resolver os conflitos e as guerras civis na África. E nós vamos entregar à ONU o destino da Amazônia. Quem é que vai decidir pela ONU? Porque a ONU mesmo não decide nada. Noticiando, por exemplo, a prisão de um ex-presidente da República, a condenação, no caso do Bolsonaro, e ele poderia também ter falado da própria prisão dele.
Eu achei lamentável a abordagem dele sobre a ONU. A palavra desenvolvimento, direito ao desenvolvimento, não aparece uma única vez. Ou seja, para agradar quem? Nós vamos renunciar à nossa soberania sobre a Amazônia. Eu achei completamente inapropriado. Pois é, né, gente? Olha aí, a fala do Aldo Rebelo, que ele era um amigo do Lula, Lula. né? Amigo do Lula, né? Íntimos, Mimicocó, amigo. Está falando a verdade. Prestem atenção. Amigo do Lula está expondo a realidade aqui do Brasil. O que ele foi fazer na ONU? Compras. Foi passear. Foi se aparecer lá para o Donald Trump e dar uma piscadinha, né? Foi seduzir. Porque, na verdade, o que o Brasil ganhou até agora com a participação na ONU? Se ele não foi capaz... Quantos anos somos governados pelo governo PT? Está em quase 20, fez 20. Né? 20 anos. 20 anos que o Brasil participa das organizações das Nações Unidas. E o que tem de positivo aí? Fala para mim, Daniel. Nada. Como nunca teve. Sempre foi aquela fantasia de que o pobre vai ter condições de comprar. O que simplesmente foi feito foi ter aberto crédito de forma mais rápida e espontânea. Só que hoje você pega a maioria desses que de 20 anos para cá se tornaram pessoas totalmente endividadas e muitas delas não conseguiram nem pagar aquilo que fizeram e contraíram de dívida. Então, é um golpe, na verdade. Você oferece uma coisa e depois você tenta arrancar até a última gota de sangue dessas pessoas. E quando você vê pessoas que eram da cúpula do PT se voltando contra o PT, é porque realmente aquele miolo, aquele meio, era um ambiente realmente destrutivo, um ambiente que não tinha como ou condições de se manter. E você pega hoje várias pessoas... Tem o Ciro Gomes também. Ciro Gomes, você pega várias pessoas em vários estados que são totalmente hoje oposição ao PT. Dado... Porque quando você tem um pouco de brio, de caráter, você não consegue ficar debaixo de tanta coisa errada sendo feita. Você não consegue acobertar isso daí. Porque atrás de você tem uma família, você tem o seu filho, você tem a sua esposa. Como é que você vai ver essa nojeira passando por debaixo dos seus olhos, como a questão do careca do INSS, que hoje está aí escancarando e começa hoje a surtir nomes que você acha assim, mas jamais imagina. Não, eu imaginaria, porque já são pessoas que estão acostumadas a viver nesse meio. Esse meio da corrupção, esse meio do desvio, esse meio da imoralidade. Então, infelizmente, é isso. Você tem um cara do próprio partido ali, que hoje já não é mais, mas que era da cúpula, que vivenciou tudo aquilo e hoje se tornou oposição e falou com muita propriedade sobre isso. O cara ia até lá para falar um monte de ladainha, querer expor a prisão de um ex-presidente, quando, na verdade, ele é um ex-condenado e um ex-detento. Então, pois é. Vai fazer o então, quê? por favor, né, Lula, vai trabalhar pelo Brasil, pelo amor de Deus. Esses ministérios, são quantos ministérios? Alguém faz alguma coisa? Será que alguém pode fazer alguma coisa pelo 39 Brasil? ministérios e uma primeira-dama totalmente ausente, que não existe. Na verdade, nós não temos primeira-dama, né? Essa é bem real. Nós temos a namoradinha do presidente que gosta de gastar o cartão corporativo. Não temos ministérios, eu não vejo nenhum ministro, eu não vejo nada. A Haddad só taxa. Eles acreditam que a solução do Brasil é taxar. Quanto mais você taxa, mais pobreza tem. É o oposto, é você querer um país fraco e pobre. Então, Daniel, a gente vai ficar batendo aqui nessa tecla, né? A gente adora falar sobre isso, para poder despertar as pessoas, porque as pessoas às vezes estão ali inertes e acha que está bem, tem gente defendendo, tem gente levantando bandeira de Palestina. O que o Brasil tem a ver com a Palestina? Vamos resolver os problemas internos, vamos resolver os problemas daqui, não o da Palestina. Eu sinto pela guerra. Não é
de guerra local só do povo palestino. Eu sinto pelo povo de Israel, eu sinto por cada um da Ucrânia, da Rússia, porque a guerra, ela é triste. Guerra é triste, ela né? afeta as pessoas mais inocentes, Exatamente. né? São as pessoas que sofrem com a guerra, não são os líderes. Então, gente, eu acho que as pessoas precisam parar de ficar seguindo a manada sem pensar o que está acontecendo. Exatamente. E eu vejo gente aí inteligente, pessoas boas, levantando bandeiras erradas. Sabe por quê? A gente tem que levantar a bandeira brasileira. É essa que a gente tem que levantar. Concordo. Vamos ver aí. A imagem do presidente Lula, da primeira-dama Janja e de alguns dos ministros do governo federal fazendo, nesse momento, uma caminhada aqui na esplanada dos ministérios. Diferentes pessoas ligadas ao governo participando dessa caminhada. E o presidente, né, que tradicionalmente tem feito algumas corridas, tudo, subindo ali até a rampa do Congresso Nacional, demonstrando, né, pelo menos uma tentativa clara de demonstrar vitalidade. Olha, gente, eu queria saber o médico do Lula. Eu preciso saber o que esse Lula está tomando. Você viu a vitalidade do Lula? Olha que ele fez cirurgia no quadril. Caramba. Ele tem cirurgia no braço, fez na cabeça. E ele tá aí, olha, firme e forte, igual um garoto. Parece um garotão. Mas você acha que é um sósia? Olha, gente, eu tô achando que ele tá tomando uma vitamina aí que não existe no Brasil. Porque eu vejo pessoas que fizeram essa cirurgia do quadril e você não tem essa mobilidade toda. Eu acho que esse Lula tá muito jovem. Ele tá um garotão, fazendo acrobacia, foi para a França, participou de um teatro lá e deitou. Você viu? Não sei se você lembra dessa foto dele lá. Na França. Na França, assim, deitado com as costas, como se ele fosse um garotão e subindo escada. Você já viu como ele desce do avião? Mas quem dera, Fábio, se todo esse vigor fosse para fazer coisas boas para o país, né? Pois é. Agora, eu só quis falar sobre essa caminhada porque realmente me chamou muito a atenção. Verifiquem vocês aí. Será que eu estou ficando... Pessoal, precisa lei da aprender conspiração? a sempre dar um Google hoje em dia. Porque quando você dá um Google, você tem, obviamente, que pode ter notícias que são fakes, mas a maioria tem de portais que são sérios e a notícia é séria. Então, às vezes, você passa horas e horas no celular e não consegue dar um Google e escrever ali corrupção do governo ou algo sobre o que está acontecendo no governo Lula, tá bom? Vamos para uma próxima aí. Valentina? Oi. Olha pra vovó. Quem é que fez esse dodô aí, neném? Quem é que fez? Titi. Mamãe viu? Falando de Cristiano Pereira, ator, produtor e humorista com mais de 30 anos de carreira. No início, ele não quis assumir a paternidade, mas a mãe lutou pela aproximação. Até que um dia, após passar um tempo com o pai, a criança voltou para casa de uma maneira muito estranha, o que despertou a desconfiança imediata da mãe. Preocupada, ela procurou as autoridades, dando início a uma investigação que culminou na condenação. Pessoal, é um assunto muito delicado, que inclusive até causa aí um pouco de muita tristeza aí na minha amiga Fábia. Quando você vê algo que é feito com uma criança inocente, você realmente fica perplexo, você fica assim fora de si, você quer muitas vezes até pensar em fazer justiça com as próprias mãos. O que causa ainda mais indignidade em nós é quando nós temos um governo que ele tem dois focos. O primeiro é ficar caçando o ex-presidente Bolsonaro, que parece que não muda isso daí. O foco é esse. E o segundo é o foco de ficar viajando para nada. Viaja, 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 e o Brasil aqui dentro, largado a Deus do Ará. E você não vê esses deputados, esses 39 ministros, inclusive a ministra dos Direitos Humanos, fazendo passeata, correndo na praia em prol de diminuição da violência contra essas crianças. Como é que pode um homem bater
e todo mundo achar normal. Parece que isso não tem relevância. Olha o estado que ficou essa criança. E se fosse a sua filha? Se fosse a sua neta? E que então que a imagem desse agressor possa ficar vivenciada aí para vocês verem. Não entregue os seus filhos a namorado, a padrasto, às vezes nem a pai, porque você hoje em dia não sabe quem está por trás daquela pessoa, que antes era uma pessoa amável. E o outro caso, ele ainda é um caso que a gente vai falar mais para frente, porque ele envolve uma questão também de alienação parental, que já é outro extremo, que é quando uma mãe, por ter raiva do ex-marido, ela inventa uma história para querer acusar o cara de uma coisa que o cara não fez, até porque começou a sair agora noticiários das filhas, esse ator tem 5 filhos, das filhas dele vindo a público, então assim, dando todo o respaldo de que jamais poderia acontecer e esse cara está sendo condenado a 18 anos. E se esse cara for inocente? Se ele não for, nós somos os primeiros a dizer que ele merece até 100 anos de cadeia. Mas e se ele for inocente? Como a primeira instância já o julgou inocente, aí agora foi para uma segunda instância que aí mudou agora o discurso. Mas então o que a gente faz um alerta para você? Verifica com quem você está andando. Antes de levar para dentro da sua casa, veja a quem você vai entregar o seu filho. Vai deixar o seu filho às vezes para você ir trabalhar. Porque olha gente, não está fácil. O número crescente de violência contra as crianças de forma bruta, de espancamento e abusos sexuais é algo assim gigante, gigante no dia a dia. Então que você tome muito cuidado. E também essa questão da alienação parental, que aí já é um outro discurso que nós vamos falar num próximo programa, porque a gente vai ter dados mais precisos. É lamentável, né, Fábia? É triste, é muito triste, porque eu sou mãe. Então, quando eu vi a notícia, toda vez que eu vejo esse tipo de notícia, eu fico realmente muito triste. E a culpa, temos culpados. Governo, segurança. É governo, segurança pública. Quanto tempo você acha que um cara desse fica na cadeia? Eles são soltos, agora soltaram aquele Oruan. É o que acontece, as pessoas não se importam. Não parece que esses políticos parecem não estar se importando com as pessoas, com o ser humano. Não tem cadeia para quem comete crime. Não tem cadeia para assassinos. Eles estão soltos. Mas a preocupação do governo é com a direita e com Bolsonaro. E aí o resto não tem problema nenhum. O resto não é problema. Vamos soltar os bandidos, vamos tirá-los da cadeia, porque, na verdade, é esse o projeto. É esse o projeto da esquerda. Quanto pior, melhor. E é isso que a gente está assistindo, a ponto da gente não ter para onde recorrer. Nós ainda temos um pouquinho mais de segurança, Daniel, porque a gente mora em condomínio, você mora numa cidade que ainda tem segurança, mas as pessoas que moram longe, em estados nordeste, está abandonado, está abandonado. São Paulo, a gente vê que até existem esforços grandes por parte do governo do estado, mas eles são podados. Há promotor que denunciou o Derrite, que é o secretário da Segurança do estado de São Paulo, Sim. por achar que ele foi além na hora de prender um bandido, não respeitou os direitos humanos do bandido. Então, bandido não vai para a cadeia, gente. E aqui a gente fica assim, olha, né? É lamentável triste. E a gente torce para que essa garotinha de 3 anos se recupere e esses traumas que ela vivenciou e vai ficar por um bom tempo possa, com o tempo, se apagar. E que, quem sabe, essa mãe aprenda, né? Que não se deixe o filho ou a filha nas mãos de qualquer um que passa a ser aí seu namorado ou até um suposto padrasto, né? É isso aí. Vamos para a próxima notícia. Foi entregue neste sábado a revitalização completa da Praça Coronel Jacinto Osório, mais conhecida como Praça do Matadouro. Aqui em Bragança é o que está precisando, de lugar para as crianças brincarem. Se não tiver ninguém para cuidar, um guarda civil cuidando, logo vai destruir. O problema que nós enfrentamos no país inteiro e até no mundo, o vandalismo de áreas públicas, né? O parque é fechado, nós fechamos o parque, vai ter segurança,
tem monitoramento 24 horas por dia desse espaço. E eu peço aos cidadãos de Bragança, turistas que venham até aqui, que cuidem do que é seu. Muito legal, dar os parabéns aqui ao prefeito Edmir Chedid e toda a sua administração, as pessoas que estão ali fazendo parte, e agradecer em nome do povo de Bragança Paulista, porque realmente foi um feito maravilhoso, sensacional, e é exatamente isso que nós temos falado, que Bragança é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, que merece toda a produtividade que um executivo, que um legislativo pode fazer. Então é momento ali de também a oposição dar a palmatória e agradecer, porque realmente ficou parecendo um parque ali do Matadouro, e a gente só tem que agradecer e prestigiar para que venham mais inaugurações de coisas melhores, maiores, e foi sensacional. Fica aqui o nosso parabéns, né? Muito obrigado, e que Bragança continue só progredindo e que a gente possa, ao invés de falar coisas negativas, a gente possa sempre estar falando e trazendo coisas boas e positivas da administração, da oposição, de todos que aí levam Bragança Paulista para estar no topo aí, com uma das cidades melhores para se viver do país, né, Fabiana? Exatamente, mesmo porque, Daniel, eu acredito que agora não é momento de criticar as prefeituras. Eles acabaram de estar com um novo mandato, tem aí 9 meses, vai para o 10º mês de mandato. Eu vejo aqui, eu sempre faço uma comparação Bragança com Atibaia, porque somos vizinhos, né? Temos aí praticamente o mesmo número de habitantes. Talvez Atibaia hoje tenha um pouco mais, mas assim, este momento, quando eu vejo um opositor, sabe, enfiar o dedo na cara de um gestor que acabou de tomar posse, isso é política. Isso é negativo, que a gente tem que cobrar. É importante a cobrança. A oposição ela é fundamental numa democracia. É importantíssimo o fortalecimento, inclusive, dos polos. Toda política tem que ter o lado direita, o centro, a parte ideológica política, ela é importante. O que não pode é você ficar enfiando o dedo na cara do prefeito para fazer ele ficar fraco, para enfraquecer o governo, quando que todos perdem, né? A gente tem que fazer o governo se fortalecer, a gente tem que fazer o oposto, a oposição tem que fazer o oposto, ajudar a crescer, a cidade tem que crescer com os trabalhos em conjunto. Então, quando vem oposição, que antes era mimicocó, agora vira inimigo, isso é péssimo. Isso. Aliás, toda vez que isso acontece, fica mal para quem fala mal. A gente vê aí governo Lula e Bolsonaro. Quanto mais mal fala de Bolsonaro, mais ele cresce. Porque não é por aí o caminho, não é verdade? E mais aparece coisa errada. Exatamente, mais aparece, a gente está vendo. Então, é um caminho sem volta. E as pessoas não querem apontamento de problemas, elas querem soluções. E eu vejo que Bragança Paulista está na frente sempre. Eu dei uma olhada, é a cidade que mais entrega obras para a população. Então, agora a gente vem para Atibaia. O Daniel fez um vídeo ontem que vai ter aí uma mudança, né, na questão ali, já está nos editais, a construção da ponte que liga Cerejeiras, Imperial, Caetetuba, para aqui para o centro, né? Porque a gente tem um gargalo ali que toda vez fica tudo parado, as pessoas já estão com problemas de locomoção, então é um trânsito terrível, e aí eu tenho certeza que o Daniel vai fazer isso com maestria, e a gente vai ficar de olho aqui, inclusive no edital, quem são os players desse edital, porque a gente sabe que toda vez que tem um edital de grandiosidade, de volume de dinheiro desse tamanho, sempre dá problema com desvio de dinheiro. Sempre. Aqui Atibaia é vítima de desvio de verba pública. Então, a gente vai acompanhar e vamos ficar de olho, porque eu tenho certeza que agora Atibaia está no caminho certo. Legal. Tomara que a gente tenha bastante motivos aí para falar do prefeito Daniel de Atibaia também. E, mais uma vez, parabéns à Prefeitura de Bragança Paulista por essa inauguração aí sensacional e que a gente possa também, logo mais, trazer aí o
prefeito Edmir Chedid, para a gente ter um bate-papo aqui, ou a sua vice, ou... E vamos trazer o Daniel aqui Daniel também, da prefeitura, e os vereadores. E, né, só aproveitando a fala do prefeito de Bragança, com a questão do cuidado com a cidade. Exatamente. Né? Isso é fundamental. A população tem que cuidar. É triste ter que falar isso, né? Vai ter que fechar o parque para não ter vândalos, para não estragarem e danificarem o patrimônio público, que é para todos, né? Isso é triste. Exatamente. Bom, enfim, parabéns, prefeito, e queremos você aqui. Um abraço. Pessoal, nós vamos aí, antes de encerrar, colocar esse vídeo, que isso não foi feito pelo objetivo de aparecer ou mostrar nada para ninguém. Até porque eu sou muito reservado e não gosto desse tipo de coisa. Mas em meio a tanta turbulência que nós temos vivido, eu achei que seria legal. Foi aniversário da minha filha, da Alana, que fez 10 anos de idade. E eu achei por bem ir presenteá-la e mostrar para ela o poder da ação de um pai. E comprei um buquê de flores e mais ali uma lembrancinha. E na saída da escola eu me ajoelhei e entreguei isso para ela. E eu vou te falar uma coisa, ela ficou impactada e muito feliz com essa atitude. Mas eu, como pai, fiquei ainda mais. Então é o que nós queremos deixar para vocês. Você, pai, você, mãe, valorize os seus filhos. Ame os seus filhos. Mostre para os seus filhos que vocês estão na linha de frente, protegendo, educando, dando a eles o amor que eles precisam. Que cenas como essa que nós vimos da garotinha espancada não se repita. Tenha leis mais duras contra essas pessoas. Mas que você, que tem a oportunidade, possa fazer o melhor para os seus filhos e dar a eles todo o amor, todo o carinho e todo o abraço todos os dias, pedindo sempre que Deus o abençoe, o proteja e os guarde, né, Fábia? Exatamente. Aproveitando, parabenizando a Alana pelos seus 10 anos, parabéns pelo pai, e eu quero acreditar que isso seja exemplo e que isso seja a maioria dos pais do nosso país. Eu não quero acreditar que isso seja uma minoria, tá? Eu tenho certeza que temos muitos pais como você, Daniel, que é um exemplo de moral, de ética, de amor, de tudo. Eu vejo você, como você se dedica, fala da família, isso é maravilhoso. E é por isso que estamos aqui juntos fazendo aqui o Fatos ou Narrativas, né? Porque eu gosto de estar sempre ao lado de pessoas do bem. Tá? Parabéns, e você é uma pessoa maravilhosa. E vamos finalizar aqui o Fatos ou Narrativas, e eu vou pedir para você não deixar de dar o like, gente. Ajude o nosso canal, nós estamos sempre com notícias fresquinhas para vocês, coisas interessantes, assuntos bons para o seu despertar, para você ter o seu senso crítico para sair da mesmice das redes tradicionais. Os jornais tradicionais ultimamente têm manipulado mais do que informado. Então, o Fatos ou Narrativas está aqui para você. Perfeito. Um forte abraço a todos e nos acompanhe lá nas redes sociais. Em todas, né, Fábio? Exatamente, ó, TikTok, Instagram, tem o YouTube e o Facebook. Então, gente, até o próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.